Olá, bem-vindos ao canal Agrosistema Brasil. Eu sou o Kiki e hoje estou aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga, aqui para mostrar a ONG Missão Ambiental, onde eu estou com o Gerson Pinheiro, que é um voluntário, e ele é o criador de uma ONG voltada para as abelhas sem ferrão, que é a SOS Abelhas Sem Ferrão. É um trabalho voluntário e aqui nesse espaço aqui da Missão Ambiental ele cria 5 diferentes espécies de abelhas sem ferrão, abelhas nativas. E hoje eu vou... Então, essa aqui é a caixinha didática do SOS, uma caixinha desenvolvida para o trabalho de educação ambiental em escolas, né? O objetivo aqui é dar o maior conforto possível para a colmeia e a gente poder fazer o trabalho mostrando para a criança de estruturas internas, que na maioria das caixas não se permite isso. E o que me enche de orgulho é que essa caixa ela serviu de modelo para basicamente todas as outras caixas didáticas que vieram depois, né? Que é esse respeito, essa facilidade de você fazer educação ambiental. Então a gente consegue ver a latrina, os potes de mel, a reserva de própolis, se a abelha está jovem, se ela está com o papo cheio, se está vazio. Consegue ver praticamente tudo, né? Muito bem bolado, hein? E agora, se você quiser, você vai fazer uns takes legal, porque vai ter um monte de abelhinha agora querendo entrar de volta. Fica aqui onde eu estou de lado, que você vai, é mais fácil de pegar, não fica no raio de voo daqui que atrapalha elas entrar. Isso aqui é uma fazenda de euglossa, são abelhas do gênero euglossa, que a gente também conhecida como abelha das orquídeas. E a gente aproveita esse conceito de fazenda realmente para multiplicar esses nichos com essas fêmeas que estão nidificando. Um dos comportamentos dessas fêmeas é de sempre que ela nasce, ela sai, ela eclode da caixinha e vai lá fazer o seu ciclo, elas normalmente quando quer acasalar e quer construir o seu próprio ninho, ela volta onde ela nasceu. Se ela não está aqui, se aqui estiver ocupado, ela vai para nichos próximos que estejam desocupados. Muito parecido com aquele comportamento das tartarugas marinhas, né? Que eclodem, vão para o mar, passam anos, mas sempre voltam à mesma praia que nasceram, né? Então esse gênero de abelha tem esse comportamento, a gente se aproveita disso para multiplicá-las e ficar doando esses nichos para amigos, para as pessoas interessadas e começar a cuidar desse gênero de abelhas, né? E você vai ver agora que a coloração dessa espécie, que é a nossa bazinga, geralmente é verde, a verde metálica, muito confundido com mosca varejeira. Então você vê muitos orquidófilos que dependem dessa abelha, entre outras coisas, para polinizar suas orquídeas, matando essa espécie de abelha por confundir com mosca varejeira. Vamos ver se eu acho um nicho aqui para você ver legal. Então, aqui tem um nicho recente, né? Você consegue ver? Olha a cor dessa abelha. Incrível, né? Incrível, né? Parece uma moto ninja. Eu acho que muita gente que já viu colmeia de apis europeia tá estranhando o formato das caixas, dos favos, né? Que são diferentes. É outro universo, né? Outro universo. O universo das abelhas sem ferrão, você nem chama de favo, você chama de... tem um outro nome, né? Que são casulos, né? Como se fossem... Potes de mel, potes de mel, pólen, isso. Né? Aqui tem um outro ninho, tá vendo que elas vão sempre multiplicando próximas uma da outra. E como é que eu controlo isso? Nas inspeções, toda vez que eu identifico um nicho ocupado, eu venho aqui e coloco essas etiquetinhas verdes, ó. Por exemplo, nessa torre aqui de 8 andares, 1, 2, 3, 4, 5 deles já estão ocupados, ó. Incrível, hein? Bem pensado, né? Bem pensado, né? E o mais legal, tudo isso aqui foi feito com descarte, achado em caçamba, madeira velha de obra, tudo isso aqui foi feito assim. Bem bolado, hein? Bem pensado, hein? Muito legal, né? Faz anos que eu não dou cueca de presente, nem gravata de presente, prefiro dar abelha de presente. Sensacional. Isso aqui também, ó, eu estou aqui há 6 para 7 anos e esse ano eu consegui fazer alguma coisa que eu sempre desejei fazer aqui. É fazer a vizinhança vir colher aqui no bambu do lado de fora. Então eu plantei chuchu e maracujá aqui, deu. Você vê a vizinhança lá de fora com o bambu que ele... Você desenvolve a consciência ambiental entre as pessoas, entre as comunidades, né? Kiko, foi uma coisa que eu descobri e percebi, né? Cuidar de abelha é muito mais do que ter. Ter é um sentimento de posse humana. O meu carro, o meu jardim, a minha abelha. A abelha é minha? A abelha é sua? A abelha é de todos Nada nós. da gente, tudo é de Deus. Então, nós somos usuários durante um certo tempo. Exatamente isso. Mas então, aquela pessoa que eu quero atingir,
e dá aquele clique na cabeça é aquela pessoa que se preocupa não só em ter, e pode ter, é possível ter, mas é aquela pessoa que se preocupa com a abelha que está no muro, que está na árvore, que está na churrasqueira. Essa conscientização que eu quero dar. A importância de abelha não é mel, é polinização. Sim. Ponto final. Porque as pessoas não sabem que o pólen e o néctar são fundamentais para a regeneração, para o desenvolvimento de novas plantas. E é um grande, assim, a abelha ela é quase como um dinossauro, né? Ela tem 120 milhões de anos, tá aí desde que as primeiras plantas com flores começaram a surgir no planeta. E se não fosse a abelha, levando o gameta masculino com o feminino, que permite então a multiplicação, a criação de sementes e a renovação de toda a flora, né? Então as pessoas não têm consciência de como a abelha é importante para manter, preservar o ambiente. Cada vez mais eu tenho dito, né, nesse processo de quebrar paradigmas, o que a abelha tem a ver com água, por exemplo? Ninguém consegue fazer o link, né? Mas a água doce, tão necessária à vida na Terra, ela vem de minas, de nascentes. E nós sabemos por experiência própria que quando você tira a mata em volta da mina, da nascente, ela seca. Quem poliniza essa mata ciliar? A abelha. Sim. E se falando de mata ciliar no Brasil, a gente está falando de plantas naturais nativas do Brasil. Então, em 120 milhões de anos, como você bem disse, as abelhas nativas evoluíram com as plantas nativas. É verdade. Então, a nossa dependência por essas abelhas nativas é gigantesca. Gigantesca. O nosso bioma cerrado, que é o nosso bioma mais atacado hoje devido à invasão do agronegócio e tudo mais, né, de plantar soja, de plantar cana, de plantar milho, né, é o bioma que mais depende de polinização por abelhas nativas. Passa dos 90%. A gente desmata o cerrado, planta soja e joga veneno. Isso é cuidar de abelha? Nós não temos que se aproximar, ser amigo desses bichos. Tem estudos que comprovam que quando você tira o veneno da equação e permite que a abelha se aproxime, existe um ganho real na cultura. O agricultor ele vai ganhar em massa, porque aquela fava, o grão de soja fica maior. Sim. A vagem contém mais sojas. Então é só tirar, né? Tem que aprender a conviver, mudar essa forma de produzir alimento no Brasil, né? A abelha é nossa amiga, não é nossa inimiga. A gente tem que permitir que elas se aproximem, não que a gente afaste elas, né? Sim, aprender a conviver com ela. E aqui está um exemplo claro disso. Um local que era inóspito e que depois de alguns anos de trabalho voluntário se transformou, se plantou e a vida se aproximou de volta. Então hoje tem 20 espécies de borboleta, vespas, abelhas para dedéu. Por quê? Porque é um ambiente muito mais equilibrado do que era um tempo atrás, né? E é isso, cara. Maravilha, parabéns, Gerson. Parabéns, esse trabalho fantástico. Horta suspensa. Isso aqui é uma paixão minha também, né? Porque esse processo de aprendizado com a abelha, ter a abelha é a parte menos importante. Então quando você planta, você ajuda a abelha. Quando você reusa, você ajuda a abelha. Quando você recicla, você ajuda a abelha. Quando você composta, você ajuda a abelha, ou não é? Sim, sem dúvida. Você está dando assim, o material que ela precisa para polinizar. Aqui nunca se viu tantas borboletas como se tem hoje. Se não me engano, são 17 ou 18 espécies diferentes que eu já vi aqui. Nossa, no coração de São Paulo você ter um espaço desse Vem aqui ver, ó. Realmente fantástico, né? Mostrando que é possível, é viável você produzir nas grandes cidades do Brasil. Abelha. Abelha? Essa é uma vespa. Essa é uma vespa. Essa é o marimbondão. Não, ele não vai picar você, só se você pressionado, né? Sim, sim. Você gosta de coentro? Sim. Olha isso aqui, ó. Cheira. Cuidado com os espinhozinhos que tem, mas cheira. É intenso, né, Saulo? Esse é o famoso coentro selvagem, né? Dizem que é o melhor coentro para peixe. Nossa, que maravilha, hein? Esse aqui é o jambu. Você conhece o jambu? Aquela plantinha famosa lá da região do Pará, do Tacacá, no Tucupi. Sim. Olha o que ela atrai de abelha. Jataí são loucas por elas. Ela tem uma flor amarela bonita, né? E aquela que deixa a boquinha dormente quando você come. Olha a jataís, ó. Jataís, iraís, drorianas. Olha a jataí ali, ó. É o que eu falo, você planta
basicamente, para atrair a abelha, para ajudar a abelha. Sim. E é isso que nós temos que fazer, atrair, porque quando ela vem aqui, ela vai ali, vai ali, vai ali, e a diversidade vai aumentando, né? Ó, a erva doce, ó. Atrai mosca para chuchu, mas também atrai abelha. E mosca também é um bicho que tem a sua importância ambiental, né? Ó, você tá vendo as abelhas chegando? Ó? Maravilha, hein? Diz, Gerson. Tá, isso aqui são duas ceras, né? Cera de apis melífera, mais clara, mas um pouquinho mais dura, né? E essa aqui é cera de abelha nativa, bugia, né? Melipona mondori. Essa diferença de cor, ela é facilmente explicável, né? Porque a abelha do gênero apis, ela é exótica, como todo mundo já sabe, ela veio de um continente, pelo menos boa parte dela, da Europa, que é um continente que tem um clima temperado. Sim. Clima mais temperado, menos fungo, menos bactérias. No caso dessa bugia, ela vive num clima tropical, muito fungo e muita bactéria. Ambas as espécies, né, as operárias que produzem a cera branquinha, mais clara que essa inclusive. Só que as nossas imediatamente misturam com a cera uma quantidade maior de própolis, escurecendo a cera. Então por isso você percebe que a nossa cera é um pouco mais macia do que a de apis. A cera da bugia é um pouco mais cheirosa que a de apis, mais resinosa. Então, ou seja, essa cera aqui, de uma maneira geral, é até melhor do que essa, porque ela contém mais própolis do que essa. É interessante você falar isso porque não se fala muito sobre a própolis das nativas, né? Das ASF. Então, o que é uma enorme pena, né? O que eu falo é que a abelha, a abelha apis é o segundo ser vivo mais estudado do planeta. E no Brasil nós temos abelhas sociais, aproximadamente 300 espécies, e eu garanto a você, Kiko, que mais de uma centena não tem uma linha sequer de estudo acadêmico. As espécies que são mais estudadas têm sim algum tipo de estudo, mas muito menos do que a apis melífera. Então, apesar de não acreditarem muito em mim, eu acredito muito na pesquisa acadêmica para melhoramento genético, para produção de mel, de própolis, mas principalmente a pesquisa acadêmica para ver o impacto ambiental que essas espécies sem nenhum estudo causam na sua região de endemia. Que plantas dependem dela? Qual é o tipo de mel que ela produz? Qual é o tipo de própolis que ela produz? Então, como não tem estudo, a gente não sabe, né? O que se sabe hoje, por exemplo, é que o mel da tetragonista angústula, o mel, não é nem o próprio da jataí, ele é 5 a 6 vezes mais potente do que a própria penicilina. Ou seja, nós temos no Brasil hoje um problema sério, no Brasil e no mundo, um problema sério de superbactérias, né? A penicilina muitas vezes não dá conta dessas novas superbactérias. E no Brasil nós temos espécies que podem vir a ter, a gente não sabe porque a gente não pesquisa, não estuda, uma cura para esse monte de superbactérias, né? Um controle desse monte de doença. Então o campo de pesquisa dentro da meliponicultura ele é extremamente grande. Não só farmacêutico, não só comercial, não só cosmético, né? A aplicação dessas pesquisas, que vão vir a ser feitas um dia, pelo menos assim eu espero, vai mudar toda a nossa forma de ver, né? Então eu fomento muito a meliponicultura comercial, porque também é uma forma de você divulgar a importância, né? E cada vez mais eu vejo a necessidade dos criadores se aproximarem dos pesquisadores. Eu acho que o futuro da meliponicultura está realmente nesse desenvolvimento de uma meliponicultura zootécnica, sim, por que não, mas principalmente com respeito às abelhas. Né? Como você mesmo disse, elas levaram 120 milhões de anos evoluindo no planeta. Muitas delas procuraram nichos bem específicos, né? Então, uma abelha do Nordeste, por exemplo, ela está acostumada com uma flora local, com uma umidade local. Aquela da caatinga é fantástica, fantástica. Né? Como é que a gente vai conseguir permitir que essas abelhas sejam trazidas para São Paulo? Então, você vai no mínimo judiar dessas espécies, né? E além do mais, para que fazer isso? Não tem O bioma necessidade o bioma é outro, né? toda outra, completamente diferente. As abelhas vão se acostumar? Vão, mas a que custo? Né? E o mais importante, para que isso? Se em São Paulo tem tanta espécie disponível para você desenvolver a sua atividade, seja ela comercial, por hobby, por pesquisa. Então, que cada um fique no seu quadrado. Essa é a minha opinião sincera, né? E quem não cumpre a lei, para mim, está no Código Penal, é criminoso, né? Então, Lei 9.605 de 98, está lá, a lei que protege, que defende a fauna silvestre. E a abelha nativa ainda é um animal silvestre. Então,
vender abelhas, trazer abelhas para fora de sua área geográfica de ocorrência natural é crime ambiental. É tráfico de animal silvestre, tráfico de animal silvestre. E ponto final, não sou eu, não é o Gerson que está falando, é o Código Penal brasileiro. Ah, nós vamos transformar as abelhas nativas de silvestre para doméstica? Talvez consigam, mas enquanto isso não acontece, elas são sim animais silvestres, portanto, você vender, trazer a abelha para cá sem nota fiscal é crime ambiental, ponto final. Muito bem. Então é assim, dentro da meliponicultura, das abelhas sociais nativas do Brasil, a palavra é diversidade, né? Então, quando você vê na apicultura, é uma espécie de abelha praticamente, então a manejo é igual, é tudo mais ou menos padronizado, né? A forma dela se multiplicarem é padronizada, é mais ou menos sempre a mesma coisa. Nas abelhas sem ferrão, é diferente, cara, que cada uma é de um jeito. Para você ver que desses 33 gêneros que nós temos, né? O gênero Meliponas, a estratégia é fazer o quê? Investir em uma ou duas células no máximo, em que se coloca mais alimento, né? Naquele alvadozinho, naquele alvéolozinho. Então a larva vai comer mais e vai disparar um gatilho genético e não vira operária, vai virar uma princesa. Essa princesa, que nada mais é do que uma futura rainha ainda não fecundada, ela tem dois objetivos no fundo. Um deles é sair e formar uma outra colmeia, que é um outro processo mais longo, leva tempo, né? Ou de substituir a rainha que está envelhecendo. Então eu costumo brincar que eu entendo que ali dentro não é um monte de abelhas. A colmeia é um ser único, vivo, um ser coletivo, né? E o coletivo ele percebe o envelhecimento da rainha e já se programa para substituí-la, né? Então são esses hábitos, essa diversidade de histórias e de coisas que me encantam tanto na meliponicultura, né? É realmente uma atividade gratificante e transformadora, com certeza é. Eu recomendo, estimulo e fomento que todo mundo, né, se possível, tenha uma ou duas, 10, 20 caixinhas no seu quintal, na sua sacada, porque é realmente transformador. Isso tenho a certeza que o é. Muito legal. Outra coisa aqui, tudo que você está vendo aqui é lixo, ou era lixo, tudo. Cada prego, cada tijolo, cada coisinha que você está sentando, encostando, é descarte de alguém. É possível, cara. Possível, a reciclagem é possível, mas e é mais fácil que as pessoas pensam, né? Você pode fazer a compostagem, mas também pode fazer a reciclagem de produtos não perecíveis. Era um carretel gigante de cabo de aço, ó. Os dois lados, em cima de tampão, viram mesa. Eu consegui plantar ali suculentas e algumas flores em 2, 3 centímetros de terra, cara. Tá lá, ó lá. E vai abelha, vai formiga, vai vespa, né? Vai, como o Cazé gosta de dizer, a diversidade de vida na terra. Todo mundo se aproxima se você ajuda. E na verdade você nem precisa ajudar se você não quiser. É só não atrapalhar, né? É só não atrapalhar. Isso é uma grande esforço. Ajuda sem nenhum esforço, né? Maravilha, hein? O Maurinho para mim, é o tipo do cara assim, incrível, né? Porque quando ele fala de abelha, você percebe a paixão, né? Ele fala assim com um amor assim tão grande, né? Isso me impressiona, como impressiona tantas pessoas aí. Ele é realmente uma pessoa encantadora. Encantadora mesmo. É verdade. Batemos um longo papo lá em Franca, e foi enriquecedor. Sim. Nós temos assim, em alguns pontos dentro da atividade, alguns pontos divergentes, e isso é saudável, né? Porque a gente só aprende se houver diferenças, né? Você só evolui se você tiver contrapontos, né? Se você tiver certeza de tudo, você para de evoluir, porque você para de aprender. É verdade. Então, o processo de aprendizado ele é contínuo e amplo. Basta que nós tenhamos a mente aberta para o contraponto, para o diferente, para o contraditório. É umidade para pensar, pô, de repente posso estar errado, e o ponto de vista do outro é melhor, e eu posso aprender com o ponto de vista do outro, né? Sim, mas é assim que tem que funcionar, né? É assim que tem que funcionar. É por isso que nós somos tão diversos, né? Em pensamentos, que é essa diversidade toda, com essas opiniões diferentes, com essas opiniões antagônicas, que nos faz continuar nesse processo evolutivo. Não existe outra forma de evoluir se não for dessa forma. Dentro da minha religião, a gente sempre fala assim, a gente está numa máquina de alisar prego. Por quê? O prego, ele, quando sai da forma, ele já sai de rebarbinha, né? Depois ele vai para uma outra máquina, ele fica um esfregando no outro, para um limpar o outro, né?
para um deixar o outro mais perfeito, mais próximo da perfeição. Então esse contato, esse convívio, essas discussões, e quando eu falo discussão eu não me refiro à briga, eu refiro a discutir do debate, né? É muito salutar. Discutir muito ideias, saudável. né? Exatamente, é muito saudável. Né? Olha, e assim a gente fecha aqui essa entrevista maravilhosa. Eu quero te agradecer mais uma vez, Gerson Pinheiro, Que isso, Kiko? da ONG SOS Abelha Sem Ferrão, aqui no bairro do Ipiranga, no coração de São Paulo. Muito bom ter... Tomando chá agora. Vamos tomar um chá agora, né? Maravilha, hein? Obrigado mais uma vez, Gerson. É um prazer estar contigo aí. Vamos conversar mais no futuro, ok? Vamos sim. Maravilha.